Os OGMs, ou organismos geneticamente modificados, fazem parte da vida do brasileiro já tem um bom tempo. Porém, na sociedade ainda tem muitas questões sobre quão seguros são esses organismos para consumo e para o plantio. Agora, esse vídeo, a gente vai tirar algumas dúvidas e, quem sabe, até alimentar uma discussão. Para lá? Primeiramente, para entender a questão, a gente tem que entender o que é um OGM. Bom, o OGM, na realidade, trata-se de um organismo que recebeu um pedaço de DNA, um gene, de outro organismo. Como a gente pode ver esquematizado nas plantas, uma planta doando parte do seu DNA para outra. Ao incorporarmos esse novo DNA na planta, a gente pode alcançar alguns resultados interessantes, como a planta apresentar maior produtividade, maior resistência a pragas ou maior resistência ao estresse, como a falta de água ou excesso de luz. Agora que a gente sabe o que são os OGMs, a gente tem que se perguntar quais são os riscos. Bom, a gente separa os riscos em duas principais categorias, os riscos ambientais e os riscos de consumo. Bom, começando pelos riscos ambientais, a gente tem que falar da formação das plantas daninhas resistentes. Devido à formação de transgênicos que têm resistência a herbicidas, que são utilizados para eliminar plantas daninhas, muitos produtores fazem uso inadequado dessa tecnologia, utilizando sempre o mesmo produto em doses muito grandes, que acabam gerando uma certa seleção, como a gente vai ver a seguinte. Agora a gente vai falar sobre a pressão de seleção. Como a gente viu, o milho não foi afetado pelo herbicida porque era transgênico, tinha genes que lhe conferiam resistência ao herbicida utilizado. Mas as plantas daninhas em vermelho não, o que acabou ocasionando na morte dessas plantas. Porém, alguns exemplares dessas plantas, esquematizados em azul, tinham genes que lhes conferiam certa resistência ao herbicida. E essas plantas que resistiram e sobreviveram acabaram reproduzindo, e assim dando um certo efeito que eles chamam de pressão de seleção, em que o herbicida perde o efeito sobre a espécie. O mesmo ocorre quando as plantas foram feitas para resistir a pesticidas. Como a gente pode ver, o efeito é semelhante aos das plantas daninhas. Inicialmente, os insetos que são vulneráveis ao pesticida morrem. A planta, obviamente, uma transgênica que tem um gene que confere resistência aos produtos, permanece intacta. Porém, ocorre a seleção de insetos que resistem ao produto. Óbvio, se o produtor fizer o uso inadequado dessa tecnologia. Outra questão dos transgênicos é a das plantas Bt, plantas que têm um gene que lhes permite produzir a toxina Bt, que ao ser consumida por lagartas de lepidópteras, que comumente são pragas, tem seu trato digestivo consumido e morrem. Porém, lagartas de outras lepidópteras, espécies que não são alvo, que não são pragas, também podem consumir e morrer, assim afetando o ecossistema local. Frutas, carne, queijo, tudo que o ser humano consome tem algo em comum: DNA. Com a formação de transgênicos, houve o questionamento sobre se esses genes alterados poderiam causar algum malefício ao consumo humano. Duas questões principais a seguir foram determinadas. Um dos perigos quando a gente fala da transgenia é da alergenicidade. O que são alergias? Bom, alergias são reações do corpo a algumas moléculas que o corpo reconhece como ameaças, geralmente proteínas, essas que são expressadas por genes. Porém, o único caso que foi confirmado foi de uma soja americana, em que ocorreu a transferência de genes da castanha do Brasil para a soja. Assim, muitos americanos que tinham alergia à castanha do Pará ou castanha do Brasil, como é conhecido atualmente, apresentaram reação alérgica. Uma das principais questões a respeito dos transgênicos foi da transmissão horizontal de genes, que diz respeito à capacidade de bactérias de receber e transmitir genes e de incorporar esses genes ao seu genoma, inclusive de outras espécies. Bom, por que isso é perigoso? Imagine que uma bactéria consiga receber um gene que lhe confere resistência a antibióticos. Logo, essa bactéria ia se reproduzir no corpo humano de forma descontrolada, assim oferecendo algum risco. Porém, tem pouca preocupação a respeito desse perigo, pois a bactéria deve estar apta a conseguir transmitir e receber o DNA, o que é muito difícil no trato digestivo humano, pois o seu pH é baixíssimo, fora que ocorrem vários processos enzimáticos, o que acaba tornando a bactéria muito passiva nesse ambiente. Também, o preparo do alimento e a mastigação e a digestão fragmentam o DNA, assim o DNA perde sua identidade e já não oferece risco.
Também não é autorizada a utilização de transgênicos com genes que podem oferecer algum risco aos seres humanos. Assim, o perigo do consumo de DNA de transgênicos é baixo ou praticamente nulo. No geral, os estudos demonstram que, na realidade, os transgênicos são seguros para consumo. Inclusive, ocorre intensa regularização. Antes um produto que é OGM for para a mesa do consumidor, ele passa por diversos testes para ver se o produto realmente é seguro para consumo. Além de que, a maioria dos malefícios dos transgênicos ocorre mais devido ao mau uso da tecnologia, como o uso intenso de herbicidas e pesticidas, e sem a rotação dos mesmos. E aí, aprendeu uma coisa nova? Tirou alguma dúvida? Dá um like aí pra gente e fala o que você aprendeu.